Em cidades pequenas como a nossa, cidade de Morungaba, como que a inveja se manifesta? Existem várias manifestações de inveja típicas de cidades pequenas. Por exemplo, fulano comprou um carro novo, mas tomara que ele consiga pagar as prestações, né? Aquele tipo de crítica disfarçada de preocupação, né? Para semear a dúvida no coração das pessoas, dos ouvintes, diminuir a conquista do outro. Esse tipo de frase acontece nos cafés da tarde, as conversas de praça, supermercado e tudo mais, né? Fofocas sobre a vida alheia. Diz que cidade pequena até grupo de WhatsApp de fofoca tem. Você entra no grupo só para saber das fofocas da cidade. Minimizar a conquista de alguém, né? Alguém conquistou alguma coisa, a gente adora fazer juízo de valor de tudo isso em cidade pequena, é muito interessante, né? Ah, isso é fácil, ele teve a ajuda da família dele. Exclusão social e isolamento. Então, um grupo exclui alguém que é diferente, que se destaca, não convida para uma festa de família, para um evento social. É ou não é verdade? Ou fazer algo só porque alguém fez antes. Numa cidade grande, as pessoas imitam umas às outras, mas numa cidade pequena isso é mais forte, né? Ah, fulano fez tal aquisição de um carro, de uma roupa, eu vou fazer também. No entanto, a inveja, que é tão marcante em cidades pequenas, ela é universal. Hoje eu espero que você perceba que todos têm inveja de um jeito ou de outro. Ninguém está imune à inveja, porque em todos, cidade pequena ou grande, há alguma frustração diante daquilo que somos e temos, em comparação com a realidade, comparando a nossa realidade com aquilo que idealizamos. Então todo mundo tem um pouco disso. Eu idealizo algo que outros têm, eu não tenho, eu gostaria de ter, então eu invejo. Atinge pastores. Existem pastores que têm inveja uns dos outros, da igreja do outro, da família do outro, do potencial da igreja do outro. E por aí vai. Missionários têm inveja uns dos outros, porque se um missionário se destaca numa área, o outro vê e queria estar no lugar dele, e a inveja está lá também. Membros de igreja invejam uns aos outros, seja um membro antigo, um membro novo. Pobres têm inveja, ricos têm inveja, homens invejam, mulheres invejam, pessoas bem-sucedidas invejam, pessoas mal-sucedidas invejam. Agora, tem algo peculiar da inveja, que é de anos recentes, que é a relação entre a inveja e o smartphone. Ou a inveja e o seu e o meu celular. Nós estamos numa realidade, um nível absurdo de uso de dispositivo. Você sabe que tem gente hoje que passa mais tempo mexendo no celular do que o tempo que passa dormindo. Necessário dizer o quanto isso é terrível, né? Sabe qual é a média de tempo que o brasileiro gasta no celular? Alguém arrisca uma quantidade de minutos? 9 horas. Quanto tempo que a gente passa dormindo? Quem tem o privilégio de dormir 9? Quem consegue dormir 9 horas? Nós dormimos menos do que ficamos no celular. Agora, o que isso tem a ver com inveja? Tem a ver o seguinte: dessas 9 horas, isso é média de todas as idades, de todos os brasileiros, tá? Dessas 9 horas, quais são os dois usos principais? Primeiro uso, aplicativo da Bíblia. Aham. Primeiro uso, redes sociais. 3 horas e 30. Segundo uso, não é muito diferente do primeiro. Entretenimento. YouTube, game, Netflix, coisas. Depois vem comunicação, banco, leitura e tudo mais. Então, você está falando aqui das 9 horas, são mais de 5 ou 6 horas tendo a própria inveja alimentada. Porque uma das coisas que as redes sociais e os canais de entretenimento fazem é despertar inveja na gente. Ou você acha que a ideia do Instagram é tornar você uma pessoa mais culta? Tornar você um melhor marido? Não. Uma melhor esposa? Não. O objetivo é despertar tua inveja para você consumir. Tanto é que nós temos níveis nunca vistos antes
de pessoas decepcionadas, ansiosas, pessoas com crises mentais, e vamos tratar disso quarta-feira na nossa palestra com a doutora Késia. Por quê? Também por causa disso. Por causa dessa enxurrada, que é inconsciente, mas é uma enxurrada de despertamento, de estímulo de instintos humanos, entre eles a inveja. Falamos sobre a inveja semana passada, e hoje quero expandir o que falamos. Eu quero pegar a definição de inveja de um camarada muito, muito antigo, de 4 séculos atrás, o René Descartes, um dos principais filósofos da história, um dos mais influentes. A definição dele de inveja é muito interessante. Ele chamou a inveja de tristeza mesclada de ódio, que nasce do fato de se ver acontecer o bem àqueles que julgamos indignos dele. Você percebe como é uma definição de inveja muito mais completa, muito mais profunda do que inveja é querer o que o outro tem. Inveja não é só isso. Eu traduzi, tentei simplificar essa definição de inveja, que eu concordo com ela e acredito que ela está de acordo com as Escrituras. Eu simplifiquei na seguinte frase, ó: inveja, tristeza e ódio por ver o bem de alguém que eu considero não merecedor. Tristeza, e às vezes até ódio, por ver o bem de alguém que é considerado não merecedor daquele bem. Basicamente, hoje eu vou destacar cada tópico dessa definição de inveja. Só quero lembrá-los o que vimos na mensagem anterior, em Provérbios 14:30, na nossa introdução à inveja. Para quem não sabe, estamos falando dos 7 pecados capitais, baseados no livro de Provérbios, ao longo dos domingos anteriores e agora. E já falamos de 2 ou 3 e agora chegamos na inveja. E semana que vem continuaremos para o próximo. Mas nós vimos em Provérbios 14:30 o seguinte, olha: o Senhor nos diz na Bíblia, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vimos que inveja, em latim, tem uma palavra muito interessante. Quem lembra a palavra em latim para inveja? Invidentia. Invidentia, ou seja, ter olhos de aversão. Não é só vidência, não é só ver. A inveja é ver com aversão, ver com maus olhos, cobiçar a realidade do outro, querer trocar de lugar com o outro. Então, não somente eu quero ter o que o outro tem, como eu quero que ele não tenha o que ele tem. Isso é destrutivo. O ânimo sereno cura-nos da inveja, como diz esse versículo. Esse ânimo sereno decorre do temor ao Senhor e nos faz ter olhos de admiração e compaixão ao invés de olhos de inveja. Hoje, eu quero então dissecar essa definição de inveja e, ao longo dessa definição de inveja, mencionar 2 personagens bíblicos. Caminha comigo. René Descartes, Saul e João Batista. Vamos nessa jogada, nessa caminhada. René Descartes definindo inveja. O que Saul tem a ver com essa inveja e o que João Batista tem a ver com essa inveja? Então, em primeiro lugar, o que o René Descartes disse que a inveja é? Ela é uma tristeza. Sensação de que a vida não é feliz. Que me falta alguma coisa, qualquer natureza, por não ter o que o outro tem, ou por testemunhar a felicidade e o sucesso do outro. Ela corrói por dentro. Ela tem um lamento silencioso por aquilo que me falta. Em quem vemos essa tristeza na Bíblia? Em muita gente. Entre essas pessoas que têm inveja na Bíblia, uma delas é Saul, o rei Saul. Veja que um rei também tem inveja. Mesmo tendo atingido a posição mais alta no seu país, na sua nação, ele ainda é suscetível à inveja. A partir do momento que um tal de Davi começa a ganhar popularidade em Israel, o povo sobre o qual Saul era rei, quando Davi começa a ganhar popularidade, principalmente depois que Davi derrota Golias, a Bíblia diz o seguinte, em 1 Samuel 18:7, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul matou os seus milhares,
porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8, Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Já ficou triste com alguma coisa? Tem uma tristeza que é natural. A gente está triste. Esta tristeza de Saul não é aquela tristeza natural que todo mundo acaba tendo. Essa é uma tristeza diferente, é a tristeza invejosa. É a tristeza de alguém que lamenta algo. Saul está lamentando o quê? A falta de reconhecimento. Mas não só a falta de reconhecimento, mas a falta de reconhecimento em comparação com o brilho de Davi. O quanto Davi, que era um guerreiro de Saul, que era um subordinado de Saul, talvez em todo Israel, se tinha alguém que seria fiel a Saul, era Davi. Ainda assim, Saul olha para a bravura e para o sucesso de Davi e lamenta porque ele se sente ofuscado como rei. Ele se sente diminuído. E essa dor, essa tristeza, ela vai ser venenosa, porque ela vai ser a semente de uma série de ações futuras. Um personagem entre tantos que faz contraste com Saul, que eu disse há pouco, que eu vou trabalhar aqui nesse sermão, é João Batista. João Batista, por sua vez, muito tempo depois, ele não é contemporâneo de Saul. João Batista, simultâneo ao Senhor Jesus Cristo, ele, primo do nosso Salvador, ele encarna, vivencia as virtudes exatamente opostas de Saul e é um exemplo de como refutar a inveja, nutrindo alegria pelo sucesso, no caso do Senhor Jesus. Saul se entristece com o sucesso de Davi, inclusive considerando que Davi, na teologia, é um tipo do Messias. Ele representa quem seria Jesus em alguns aspectos. Ele é o rei e Jesus é o filho de Davi. Saul tem inveja de Davi. João Batista se alegra com o sucesso de Jesus. Ele tem alegria profunda em Jesus. Por exemplo, João tinha discípulos. Os discípulos de João chegam para ele e dizem: João, estamos preocupados com o quê? Com o seu Instagram. O meu Instagram todo mundo está deixando de seguir você e está seguindo Jesus. Ele está batizando e atraindo multidões muito maiores do que nós. A verdade é essa, né? Não tem nada a ver com o Instagram. A resposta de João manifesta alegria que mata qualquer tipo de inveja, inclusive na minha vida e na sua. Olha o que João diz, que extraordinário. João, capítulo 3, versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa do quê? Da voz do noivo. Ele é amigo do noivo. Ele não é o noivo. Essa alegria. Aqui está a chave. Eu tenho essa alegria. Essa alegria já se cumpriu em mim. E aí tem mais sentido uma frase que a gente repete o tempo todo sem saber. João diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. O que mata a inveja, a tristeza da inveja na sua vida e na minha vida? Me alegrar em Cristo. João é o amigo do noivo, não sentiu a dor da falta porque se alegrava com a chegada de Jesus. Satisfação em ver o noivo recebendo atenção e reconhecimento. Veja aquilo tudo que estava acontecendo nos desertos da Judéia. Não era sobre o próprio status de João Batista, sobre a realização do que ele queria, ter uma aparência atraente, de ter um carro mais moderno. Não era sobre João Batista ter uma roupa descolada, comer as melhores comidas. Você sabe que João Batista não se importava com comida. Você sabe o que ele comia. Ele não se importava com roupa. Você sabe o que ele vestia. Ele não se importava com glamour. Você sabe onde ele vivia. Não era sobre coisas que suscitam mais e mais inveja. Era sobre ele ver o propósito do Criador dos céus e da terra se cumprindo na frente dele. E ele com o privilégio de ser
proclamador desse cumprimento. Era sobre Jesus cumprindo a salvação para todos os homens, para toda a terra. Traduzindo isso de uma maneira muito simples, esse primeiro ponto: quem tem Jesus não tem inveja de nada. Se você entende realmente quem é Jesus, você se compromete com Jesus de uma forma tão especial como João Batista, que você vai parar de invejar qualquer outra coisa e vai parar de ficar triste com outras coisas que eventualmente você não possui. O que mais René Descartes disse sobre a inveja? Ela é uma tristeza, mas ela pode também se ampliar e se misturar ao quê? Ao ódio. Então é tristeza e ódio, segundo tópico. Odiar o quê? Aquele que possui o que eu não possuo. Lembra que nós falamos o tipo de inveja que acontece em cidades pequenas? Fulano comprou um carro, mas tomara que ele consiga pagar as prestações, né? O que é isso? É uma manifestação de ódio. Odiar não é só dar um murro na cara, ou dar um tiro na pessoa. É derramar um veneno odioso por alguém que comprou um carro. E eu vou torcer para que ele não pague as prestações e a justiça apreenda o carro dele. Quem mandou ser metido? O metido é você que fica olhando o que o outro tem e odiando porque ele tem. Eu desejo que o bem do outro seja desfeito, não é só possuir, é desejar que o outro não possua. Saul, voltemos a Saul. Então é René Descartes, Saul e João Batista. Saul, essa tristeza rapidamente se transformou em ódio. Aquela tristeza de ver Davi brilhando na cabeça dele, se destacando mais que ele. Saul não queria saber de ser inferior a Davi, e ele queria porque queria e buscou que o sucesso de Davi fosse desfeito porque ele odiou Davi. Então veja algumas expressões desse ódio. 1 Samuel 18:10 diz o seguinte: Saul teve uma crise de raiva em sua casa. Interessante que Davi era um multi-homem, né? Além de guerreiro, ele era músico. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Ele dedilhava para Saul, para acalmar Saul. E Saul, porém, tinha na mão uma lança e ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Não foi só um ato impulsivo, foi uma manifestação de ódio muito violenta. Saul odiou Davi com a própria filha. Saul prometeu sua filha Mical em casamento a Davi, com um preço. Troca por 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, que Davi circuncidasse 100 filisteus. Mas a ideia de Saul qual que era? 1 Samuel 18:25 diz: Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum pela Mical. Dote algum. Ele só quer 100 prepúcios de filisteus. Como vingança contra os seus inimigos, porque Saul tentava o quê? Qual que era a ideia de Saul, na verdade? Fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Ele está usando a própria filha como moeda de troca para manifestar o ódio dele contra Davi. A gente vai saber lá na frente que Davi não somente trouxe 100 prepúcios, como entregou 200 para Saul, para que Saul ficasse ainda mais invejoso e raivoso. No fim, Saul vai perseguir Davi por anos e anos. Ele vai mobilizar um exército de 3.000 homens para encurralar Davi no deserto, como se fosse um animal selvagem. Veja, ele não quer só tirar a posição dele de aparentemente inferior, ele não quer só crescer, ele quer que Davi não tenha destaque algum. Isso é a inveja que odeia. Será que a inveja molda as interações sociais hoje em dia? Estamos vendo que sim. Com ódio? Sim. Sabe quando aquele elogio forçado é dado de forma bem sutil? Isso é ódio. Um comentário com uma ponta de sarcasmo com alguém. Um silêncio incômodo diante de uma boa notícia, um bom acontecimento, você não consegue elogiar. Fazer comentários maldosos, desmerecer pessoas, fazer fofocas, tratar com indiferença.
Sabe outra manifestação de ódio causada pela inveja? Ela acontece em equipes de missões, ela acontece em equipes de ministério da igreja, ela acontece em ONGs, todas as organizações que têm pessoas trabalhando juntos. Quando há inveja, essa inveja que causa tristeza e um tipo de objeção mútua, a inveja inviabiliza o trabalho em equipe. O trabalho da equipe não funciona a longo prazo bem quando a inveja está presente. Eu já vi missionários experimentados dizendo o seguinte, em entrevistas e conversas: qual o maior desafio da obra missionária entre canibais na África? Bom, o maior desafio de evangelizar canibais da África é que os canibais comem gente. Por incrível que pareça, eu já ouvi missionário dizer que não. O maior desafio do trabalho missionário entre canibais na África não é que os animais comem gente. O maior desafio é atritos dentro da equipe de missionário. E boa parte desses atritos vem da envie evidente. Olhar com aversão para o companheiro de ministério. Eu creio no mesmo Jesus que ele. Eu estou servindo ombro a ombro com ele. Mas eu deixo a invidência tomar conta de mim. João Batista, vamos para ele? De que maneira a atitude de João Batista refuta a inveja de Saul, o ódio invejoso? Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. O que confronta o ódio em João Batista é a humildade extraordinária dele, que nós precisamos ter também. João Batista não manifesta qualquer má vontade contra ninguém, nem mesmo contra os seus opositores. Ele não tem inveja de ninguém, ele não odeia ninguém, porque ele é humilde. Quando João diz aí, convém que ele cresça e que eu diminua, João 3,30, aqui temos o antídoto perfeito, não só para a tristeza, mas também para o ódio. Porque João vê a própria diminuição como um propósito necessário, um sacrifício necessário para que o que importa aconteça. E o que importa? Que Jesus cresça. Isso que importa é Jesus crescer, não eu ter mais gente cantando que eu sou brilhante. Eu preciso de mais pessoas dizendo que eu sou fenomenal do que pessoas que dizem que Davi é fenomenal. João Batista não precisa disso, de ninguém dizendo que ele é incrível. Porque ele sabe que ele não é. E ele sabe que se ele for incrível, ele vai estragar tudo. E quando qualquer homem, mulher, qualquer pessoa é incrível aos olhos do mundo, a ruína vem, porque só há um incrível, só há um fenomenal, só ele deve crescer, Cristo. Então a humildade me faz diminuir e eu não preciso odiar ninguém. Percebe? Quem tem Jesus não guarda rancor de ninguém. Quem tem Jesus não inveja nada, não se entristece com nada. Quem tem Jesus não guarda rancor de ninguém. Porque Jesus é o que importa. Ele deve crescer. A humildade anula qualquer inveja hostil. Vamos continuar com a definição de inveja do filósofo René Descartes. Essa é uma parte um pouquinho mais truncada da definição dele, mas ele diz o seguinte: tristeza e ódio por ver o bem de alguém. Pegue essa parte, ver o bem de alguém. Eu chamo isso de arbitrariedade. O que é arbitrariedade? É eu ser árbitro, eu ser juiz, eu concluir que o que está acontecendo com o outro é um bem. Vou dar um exemplo bem gritante disso, tá? Um camarada, vamos pegar um exemplo de inveja assim bem mundano, né? Um camarada tem inveja de um outro cara que tem uma mulher daquelas de parar o trânsito. E ele considera um bem. O cara tem aquela gata linda. A mulher dele para o trânsito. Uma mulher não quer nem olhar para mim. E ele tem uma mulher tão bonita. Mal sabe ele o que é conviver com aquela mulher. Às vezes ela é maravilhosa, mas é intragável. Só que ele julga como um bem, porque ele é um árbitro totalmente injusto, incoerente, que não sabe nada. Então, a inveja tem essa carga de arbitrariedade. Ele avalia como se ele soubesse das coisas. O invejoso acha que sabe das coisas. É a síndrome do sistema solar, né?
Eu estou no centro, o Sol está no centro do nosso sistema solar e eu, invejoso, me vejo no centro. Eu faço avaliação autocrática das coisas. O que é a avaliação autocrática? É a avaliação em que só eu digo o que é bom, o que é ruim, com base na minha vontade, na minha opinião, no meu capricho, e faço avaliações sem nenhum critério lógico ou justo. E esse tipo de avaliação centrada em mim mesmo sempre é obscura, contaminada, injusta e prejudicial. Saul fazia isso? Saul fazia isso. Ele julgava com base na própria visão distorcida dele, com critérios que não eram lógicos e nem justos. Por exemplo, num dado momento da vida de Davi, Samuel, que é o profeta autorizado por Deus, vai lá e unge Davi como futuro rei. E você vai ter o favor de Deus, do povo de Deus. Como que Saul vê isso? Como uma ameaça pessoal. Ele vê o bem de alguém. Ele analisa isso de maneira injusta. Não importa se Deus queria que Davi fosse o futuro rei. Não importava se Davi fosse um homem capaz de ser rei. Na mente de Saul, o sucesso de Davi era um capricho do destino que colocava ele mesmo em perigo. Como que a arbitrariedade da inveja pode ser refutada em João? João Batista se opõe a esse tipo de padrão e nos inspira porque ele reconhece e se submete à soberania e ao plano de Deus. A maneira de você parar de julgar como bem, o bem que acontece aos outros, é você começar a entender essa verdade. Deus é soberano, ele sabe das coisas. É isso que Saul deveria ter feito. Deus é soberano, ele me colocou como rei, o meu tempo vai cessar e Davi será o futuro rei. Glória a Deus por isso. Saul não conseguia fazer isso, porque ele não reconhece a soberania, a perfeição dos planos de Deus. Lembra que eu brinquei que os seguidores de João disseram que o Instagram de Jesus estava bombando e o dele estava minguando? João não fez julgamento pessoal nenhum nesse momento, ele apela para a vontade divina quando é dito que estavam seguindo Jesus e que Jesus era maior e tal. João 3:27 diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Sabe o que João tem em mente aqui? Literalmente isso. Se eu, profeta de Deus, sacerdote, porque João era profeta sacerdote, um homem capaz, um homem de respeito. Se eu tiver um único seguidor, é isso que o céu está me dando. Ninguém pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Isso nos tira da condição de árbitros, que ficam julgando o que o outro tem, o que o outro não tem. Lá do céu é dado a cada um o que deve ser dado pelo Senhor Deus soberano. João não questionou porque Jesus e não ele fazia sucesso. João aceitou o plano de Deus de maneira incondicional, sem julgar a situação com base na sua própria vontade. Então, nós temos a terceira maneira pela qual a inveja é refutada em nossas vidas, olhando por exemplo de João. Quem tem Jesus não tem inveja de nada, não se entristece com nada. Quem tem Jesus não guarda rancor de ninguém, não tem a inveja odiosa. Quem tem Jesus não é árbitro de ninguém, porque ele sabe que do céu é dada todas as coisas por esse Deus soberano. Quarto e último lugar, voltemos à definição de René Descartes. Tristeza e ódio por ver o bem de alguém, e aí vem o papel de juiz, que eu considero como não merecedor. E eu considero como não merecedor. Lembra quando lá na cidadezinha de Morungaba, aquela cidadezinha lá, a pessoa invejosa fala: tomara que consiga pagar as prestações, né, do carro novo. Esse comentário já julga a pessoa como uma pessoa que comprou um carro, mas comprou parcelado e que não vai conseguir pagar as parcelas.
O nome disso é condenação. A inveja traz tristeza, ódio, arbitrariedade e, em quarto lugar, segundo René Descartes, a inveja traz condenação. Julgar que a pessoa recebe um bem sem merecer. Sendo que eu nem sei se esse bem é bem mesmo, mas eu digo que não merece. Então uma injustiça está acontecendo. Isso é julgamento moral. Ele não é digno do que ele alcançou. Eu não faço a mínima ideia do que ele fez para alcançar aquilo, mas eu julgo, ele não merece. O invejoso adora uma palavra bonita, ele adora a palavra justiça, para camuflar o desejo ou ação de tirar do outro o que tem. Então, o bem feito, bem feito, é muito usado por pessoas invejosas, bem feito, porque já condenou no coração. Saul condenou pessoas? Muitas. Saul condenou Davi? Com certeza condenou Davi. Julgou Davi como indigno de tudo aquilo que ele havia recebido. Davi tinha favor popular. Davi tinha sucesso militar. E agora Davi tem a unção divina. Saul olha e condena Davi. Esse menino, esse jovem, esse rapaz não merece nada disso. Só que Davi tinha matado o gigante Golias e salvou o reinado de Saul. Davi trazia vitórias para Saul na luta contra os filisteus. E Davi estava esperando no Senhor para ser rei quando o Senhor o instituísse como rei. E respeitava a autoridade de Saul, inclusive deixou de matar Saul em 2 vezes que ele teve oportunidade. No entanto, Saul via exatamente o contrário. Davi tem um conjunto de virtudes, mas Saul só enxerga um conjunto de vícios e erros e falhas. A inveja de Saul leva a condenar Davi. Tem um versículo interessante com uma expressão que se repete várias vezes. Num dado momento em 1 Samuel, começa, e no capítulo 20, versículo 27, mais uma vez, Saul se refere assim a Davi, olha, por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Isso não é só um jeito de se referir a Davi, filho de Jessé. É o jeito de dizer o seguinte, olha, é o seguinte, eu sou rei, a minha linhagem é real, e esse camarada aí, quem é? Filho de Jessé. É um jeito de dizer, é que Zé Mané, que não merece trono, não merece honra, não merece unção, não merece sucesso. É uma maneira de desqualificar e diminuir, porque Saul já condenou Davi. Então é por isso que ele vê como filho de Jessé. Ele está dizendo, Davi é um plebeu. Plebeu. Filho de Jessé, ele é plebeu, ele não tem nada a ver com a linhagem real. Não merece posição de destaque. E aí, esse que condena, ele vai fazer justiça, pessoal, ele vai perseguir Davi e ver isso como um ato de justiça. Ele acredita que vai agir para proteger o seu trono, o seu reino, contra um traidor e um rebelde que é Davi. E essa é uma percepção que ele tem de Davi, de injustiça, que é fabricada. Veja que a inveja leva Saul a fabricar uma condenação contra Davi, e ele age com base nisso que ele fabricou. Só porque Davi supostamente alcançou um bem. Mais uma vez, quem nas Escrituras nos ajuda a escapar do caminho da inveja de Saul? João Batista. De que forma? De que forma que João Batista não é um julgador, não é um juiz, não é uma pessoa que diz você é culpado, você é culpado. De que forma? João Batista, em total oposição, ele proclama a dignidade de Jesus. Enquanto Saul espalha a indignidade de Davi e vê defeito nos outros, João Batista não fica vendo defeito nos outros, ele olha para a perfeição de Jesus. Ele aceita e proclama a dignidade de Jesus. Ele reconhece Jesus, João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, João Batista, ele vê tanta beleza em Jesus como Cordeiro de Deus, o prometido lá desde Adão.
Desde a eternidade, o Deus prometeu um cordeiro para nos salvar e agora esse cordeiro está aqui. Eu vou perder meu tempo vendo defeito na vida dos outros e condenando os outros. Não! O que importa para mim é a beleza, a perfeição, a grandeza. Eu vou me encantar com um cordeiro, eu vou anunciar o cordeiro. Eu sou testemunha do Senhor, eu não sou juiz. O crente, você cristão, veja, você não é juiz de ninguém. Se você aceitou Jesus, você é um arauto de Jesus. É da dignidade de Jesus que você deve falar e comentar, e não dos defeitos dos outros. A aceitação da dignidade de Cristo, a proclamação da dignidade de Cristo é a cura para essa mentalidade invejosa que busca a todo custo desmerecer o próximo, condenar, ver defeito e por aí vai. Irmão, irmã, amigo, amiga, a inveja é tristeza e ódio por ver o bem de alguém que é considerado não merecedor. Saul foi para nós um aviso drástico de como a inveja se deteriora de uma simples tristeza para um ódio, para a arbitrariedade e para a condenação. E isso somente para justificar as próprias ações. Vamos colocar Saul de lado. Olhemos para João Batista. Olhemos para um homem que fugiu para o deserto. E o que significa que João Batista fugiu para o deserto e escolheu o deserto? Significa que ele decidiu viver longe desse mundo de inveja. Para João Batista, a solução definitiva esteja para a inveja de cidades pequenas, esteja para a inveja propagada no Instagram, seja qual for o tipo de inveja, seja a inveja de René Descartes. Em João Batista, a inveja é vencida com alegria, com humildade, com autoridade e com dignidade. Alegria em Jesus. Ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu me alegro nele. Alegria em Jesus. A humildade diante de Jesus. Importa que ele e eu diminua. Eu não preciso odiar ninguém, porque ele deve crescer. A autoridade de Jesus. Jesus é perfeito. Tudo que é dado aos homens é dado por um Deus perfeito. Eu não preciso invejar o que os outros têm, porque até aquilo que eu acho que o outro tem, que é bom, na verdade é uma maldição na vida dele, e eu nem sei, eu invejo a desgraça que o outro tem achando que é uma bênção. Deus é perfeito. João Batista olhava para a dignidade e autoridade de Jesus. E a condenação que a inveja traz é vencida olhando para o Cordeiro, que foi condenado em nosso lugar. E talvez esse seja o nosso ponto principal com o qual encerramos esse momento. Enquanto a inveja condena os outros, João Batista olha para o Cordeiro que foi condenado por todos. Cordeiro que morreu na cruz pelos pecados, os meus pecados, os pecados da pessoa que eu estou invejando. E ele pode tirar o pecado do mundo inteiro. É isso que nos cura da inveja. A alegria em Jesus, a humildade em Jesus, a autoridade de Jesus e a dignidade de Jesus. Que nos cura da inveja é Jesus. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse momento em que pensamos na tua palavra, somos orientados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Jesus supre toda inveja nas nossas vidas. Aniquila esse vício corrosivo, esse pecado capital destrutivo. Nos ajuda a abraçar essa realidade, essa verdade. Que a nossa alegria esteja em Jesus e a nossa humildade esteja em Cristo, de modo que o Senhor cresça, essa seja a nossa vida e nós mesmos diminuamos. Que haja em nós a certeza da soberania de Jesus sobre tudo e todos e, principalmente, que a dignidade do Cordeiro perfeito transpareça, de modo que não precisamos mais condenar ninguém. Sejamos uma igreja assim, sem vaidade, sem arrogância,
sem religiosidade hipócrita, mas uma igreja de João Batista, uma igreja de gente simples, que se importa com a grandeza de Jesus e nada mais. Louvado seja o teu nome, em nome do nosso Salvador que oramos. Amém.